Bom, a gente está aqui no IFMG hoje e a gente vai conversar com uma pessoa ilustre, uma pessoa importante. É um brasileiro que vem se destacando lá fora, nos Estados Unidos. Ele é uma das pessoas que trabalha nada mais, nada menos do que na NASA, Agência Espacial Americana. Né? A gente vê aí, que fica curioso quando se fala em NASA, porque é a NASA que faz pesquisa, que está sempre monitorando tudo que acontece no espaço. E é ele, o Evair. O Evair não é de longe não, ele é aqui de Minas Gerais. Família parece que é de Divinópolis. Tem alguma ligação com... Me conta essa história, essa família sua é aqui da região, né? Isso, é minha família na verdade é de Moema, que é uma cidadezinha ainda mais próxima daqui. E em 76 a família mudou para Divinópolis e foi quando eu vim estudar aqui no Colégio Agrícola de Bambuí. Então você chegou a estudar aqui no IFMG, quando não era, ainda era o Colégio Agrícola. Isso, era o Colégio Agrícola nessa época e eu estudei aqui 3 anos, então sou técnico agrícola e exerci a profissão também. Chegou a exercer em fazenda, trabalhando? Sim, eu administrei uma fazenda no norte de Minas, de criação de gado Nelore, tinha 1.200 animais e trabalhei lá por 3 anos. Assim, era na cidade de Pirapora, a fazenda, mas Pirapora era a cidade mais próxima, só que ficava 100 quilômetros. E desses 19 eram asfaltados, o resto era estrada de terra. Então eu trabalhei nesse lugar lá 3 anos, depois é que eu fui para Belo Horizonte e fui estudar mais. Falando em estudar mais, o senhor chegou, o professor, até a NASA. Não é fácil. Conta pra gente como é que foi essa história. O senhor saiu aqui do Colégio Agrícola ainda. O senhor já tinha já era curioso pelo espaço. E como é que surgiu essa oportunidade de estar sendo chamado para a NASA? Essa é uma história longa, né? Que ia gastar umas 3 horas para contar ela inteira. Mas eu sempre tive interesse de estudar essas áreas de matemática, de física, de ciências. E então depois que eu fui para Belo Horizonte, eu estudei física, eu fiz a graduação em física, fiz um mestrado em ótica e depois fui para a Escócia, fiz um doutorado em engenharia elétrica. Mudei para os Estados Unidos há 18 anos atrás e acabei indo trabalhar para a NASA. Tá, mas esse convite surgiu assim, eles descobriram você, de repente, por ver uma mente brilhante, ou o senhor chegou a enviar algum papel pedindo, ô gente, eu queria trabalhar aí? Eu mandei meu currículo para a NASA 12 vezes, para 12 pessoas diferentes, não recebi nenhuma resposta. Mas tinha esperança de ser chamado? Não, porque depois de 12 vezes que você tenta e nada acontece, então eu estava trabalhando em uma outra empresa e aí descobriram o meu currículo no website de uma conferência lá de fibra ótica, e aí era uma pessoa lá do Jet Propulsion Lab que estava procurando alguém exatamente com a experiência que eu tinha. Então por isso que ele me chamou para ir trabalhar lá. Mas seu objetivo já era aí, e quando me enviou esses currículos já era ser chamado, ou foi uma coisa assim, meio, vou tentar, mas eu sei que não vou ser chamado? Não, com certeza, eu queria ir trabalhar lá, mas como não deu certo durante essas tentativas, né, então a vida continua se movendo, né, e a gente continua tentando, é isso que eu sempre digo, que a gente tem que tentar de tudo, alguma coisa vai dar certo. Falando em se mover, o senhor, professor, você se envolveu no desenvolvimento do radar do Curiosity, né? Ele, na hora de descer em Marte, foi autônomo. Então, como é que foi essa história? Como é que começou tudo isso? Essa ideia surgiu de repente na sua mente de desenvolver esse radar que funcionasse sozinho por lá e determinasse a altura do robô? Não, isso na verdade não é ideia minha. Isso é um grupo enorme de pessoas, não foi proposto por mim. Eu fui trabalhar lá no laboratório para trabalhar com lasers. Uma semana depois descobriram que eu tinha experiência em montagens desse tipo de coisa, então eu liderei um grupo que montou os transmissores e receptores do radar. O senhor falou em laser, então o senhor tem uma larga experiência em semicondutores? Isso, a minha área na verdade é optoeletrônica, é lasers de semicondutores, detetores de luz, qualquer coisa que gera, transmite ou detecta luz. É a grande pergunta que fica, a gente não tem muito tempo, mas por que Marte, o professor? Marte é a oportunidade, é a melhor oportunidade que a gente tem de estudar a possibilidade de formação de vida fora da Terra. A gente não sabe se existe vida em outros lugares, mas queremos descobrir. E Marte é o lugar mais próximo, é o lugar que tem as melhores condições para a gente descobrir isso. Por isso que a gente estuda muito Marte. O senhor chama melhores condições, seria condições de hoje, a gente está habitando lá, hoje assim, sem preparo nenhum?
Não, é as condições, na verdade, para a vida ter se formado em Marte também. Não é, possivelmente um dia os humanos também irão para Marte, mas nesse caso também Marte é a melhor opção. Mas o que a gente está estudando no momento é a possibilidade da formação de vida em outros planetas. A gente sabe que Marte está dentro da área habitável e a gente se pesquisa muito falando que Marte já teve rios e mares por causa das crateras. Marte tem a maior montanha, né, 2 vezes ou 1,5 vezes maior do que o Everest, vales, se já teve rios. O senhor acredita nisso, que já teve rios mesmo? Não, com certeza, isso a gente tem medidas lá hoje. Não é uma questão mais de acreditar, a gente tem medidas mostrando tudo isso. E a grande parte desses resultados foram obtidos com o Curiosity. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que Marte já foi habitado um dia? Não, a gente não sabe. Pode ser que Marte foi habitado por vidas bacterianas, né? Mas com civilizações assim, com certeza não. Certo. A gente vai falar sobre a palestra daqui a pouquinho, mas antes só me fala só sobre a Europa, que é uma lua de Júpiter. Lá tem mais de 60 luas. Por que a Europa? Só fala só um pouquinho dela, porque eu acho que todo mundo fica curioso de saber por que a Europa de repente surgiu nos projetos da NASA. Bom, a Europa é a segunda lua de Júpiter. Ela é coberta de gelo, mas parece que embaixo desse gelo existe um oceano global. E ela tem fontes de calor por processos de distorção da Lua pelo planeta. Então ela tem água em contato com minerais, com rochas e parece que tem uma fonte de energia. É um lugar que possivelmente vida também poderia. Energia térmica? Uma energia, na verdade, ela vem de distorção da Lua, são placas esfregando uma na outra. Bom, sobre a palestra aqui do FMG, parece que a gente tem, não é fácil ter uma pessoa que trabalha na NASA aqui, ou nunca teve, nem eu acho que não seria difícil ter outra pessoa que trabalha na NASA aqui. Sobre a palestra aqui no Cefet hoje, você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o meu envolvimento no projeto do Curiosity e mostrar como foi que nós pousamos esse veículo em Marte. Ok, boa sorte.